O tema da mensagem dessa noite é até que Ele venha, ou até que Jesus Cristo volte, nós vamos aceitar e anunciar o convite de Jesus. Então fique com isso na mente, até que Ele venha, vamos aceitar e anunciar o seu convite. A pergunta que eu faço, já direto, você já aceitou o convite de Jesus Cristo? Amém? E qual é esse convite que Ele nos faz? E dentro desse convite de Jesus Cristo, nós vamos aqui dividir em algumas partes, mas antes de chegar nessas partes que a mensagem aqui nos ensina, durante toda a nossa vida, nós recebemos ou receberemos muitos convites. E vamos receber convites para festas de aniversário, para casamento, para algum candidato que está se candidatando aí para o pleito do próximo ano. Alguns convites nós vamos nos alegrar por recebê-los e alguns convites nós vamos recusar. Mas a grande verdade é que todos nós aqui, de alguma forma, recebemos um convite. Talvez alguém for convidado para estar na casa do Senhor, e a Bíblia diz no Salmo 122:1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se alguém te convidou e você está aqui nessa noite, foi por alegria, estar aqui com alegria na casa do Senhor. Temos muitos convites que nós receberemos nesse mundo. E alguns nos alegram e alguns nos entristecem, mas ao mesmo tempo nós devemos entender que os convites fazem parte da nossa vida. Todos nós receberemos convite ou já recebemos convite. E um detalhe que eu coloquei nessa mensagem, que quanto mais importante para nós é a pessoa que nos convida, mais em consideração nós levaremos o convite dessa pessoa. Não é assim? Se alguém que você considera tanto te convidar para qualquer evento, você na hora, me coloca lá que eu vou estar presente. Você chega até adiantado para aquele momento daquele convite. Então nós temos essa certeza de que convite faz parte da nossa vida. Agora, quando nós falamos do convite de Jesus Cristo, algum convite que você recebe nessa vida, você pode recusar, pode rejeitar, sem nenhuma consequência. Mas quando se fala do convite de Jesus Cristo, esse convite ele fará uma grande diferença se você recusar. Fará uma grande diferença aqui nessa terra e fará também uma grande diferença quando estivermos diante dele lá no céu. Porque te falaram de Cristo, anunciaram a Cristo, falaram do meu nome e você recusou o convite. Então até que ele venha nós temos que aceitar o convite e anunciar esse convite. Então, se você já recebeu esse convite de Jesus Cristo, está vivendo nesse convite, anuncie para as pessoas que estão à sua volta. Porque, conforme eu falei, quanto mais importante é a pessoa para nós, nós daremos mais atenção a esse convite. Jesus Cristo é a pessoa mais importante que existe nessa terra, que existiu, que andou nessa terra. E a não aceitação desse convite, diferentemente de muitos outros, vai ter uma grande consequência. E quem recusa o convite de Jesus Cristo está perdendo uma grande oportunidade na sua vida. Essa é a verdade que nós cremos na palavra. Um tempo atrás nós tivemos um encontro de casais, como sempre fazemos, mas muito tempo atrás. Nós convidamos um casal para participar e o marido disse, olha, quando eu precisar eu vou. E ele precisou, mas não veio. Hoje não estamos juntos, mas precisava de estar presente nesse encontro. Então, muitas vezes, quando você convida alguém para estar na casa do Senhor, essa pessoa recusa, deixe ela com Deus, você fez a sua parte. Apenas convidou. Quem vai fazer o mais importante é o Espírito Santo, quando a pessoa vem na casa do Senhor. Que o Espírito Santo possa tocar no coração daquelas pessoas que foram convidadas para estar aqui. Então, nós vamos já direto para o texto, que foi o texto da mensagem cantada, Mateus 11, 28 a 30, tem ali na próxima projeção. Você pode acompanhar acerca do convite de Jesus Cristo. Ele diz o seguinte, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo
é leve. Quem disse isso? Jesus Cristo. Então, quando ele proferiu essas palavras, se você puder abrir a sua Bíblia, em Mateus capítulo 11, você vai perceber ali um pouco antes, dentro desse contexto, que Jesus Cristo estava pregando o Evangelho, ensinando e pregando o Evangelho, em muitas cidades. E Jesus passou ali por 3 cidades que rejeitaram esse convite dele. O texto fala que ele passou pela cidade de Corazim, lá em Mateus capítulo 11, versículo 22 a 23. Passou por Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Muitas das pessoas que ouviram o convite de Jesus Cristo recusaram. Ele chega a dizer no versículo 23, ele então disse Jesus, se em Sodoma, se tivessem operado esses muitos milagres, ela existiria até hoje. Então houve muitos milagres lá em Corazim, Betsaida e Cafarnaum, mas muitas pessoas não aceitaram esse convite de Jesus Cristo. Aí fica uma aplicação para nós nessa noite. Quantas pessoas ainda hoje, assim como naquelas 3 cidades, têm presenciado o poder transformador de Deus, mas mesmo assim rejeitam ao convite de Jesus Cristo? Você conhece alguém que tem visto como Deus tem agido maravilhosamente? Domingo passado falamos do Deus do impossível, e tivemos no culto algumas pessoas que eram a prova de que Deus é o Deus do impossível. Deus realizou um milagre nessas vidas, e Deus realiza ainda milagres. Então, se você consegue ver o poder de Deus na vida de alguém, receba esse convite quando alguém fala para você de Cristo. Porque se você recusar esse convite hoje, ele fará uma grande diferença na eternidade. E quantas pessoas ainda hoje andam sofrendo, andam cansadas, devido ao peso do pecado, e também devido a muitas pressões e preocupações e sofrimento no dia a dia. Para que você possa aliviar o seu sofrimento, o peso do pecado, aquilo que é colocado sobre você, a única forma que nós podemos ver é aceitar o convite de Jesus Cristo. Essa é a verdade da palavra de Deus. Quantas pessoas ainda hoje andam sofrendo, andam oprimidas devido ao jugo e fardos que são muitas vezes obrigadas a carregarem. E naqueles dias, Jesus Cristo fez um convite perfeito. E hoje, nessa noite, nessa mensagem, ele repete esse convite para cada um de nós. Se tiver alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou o convite de ir até Jesus Cristo, aceite nessa noite. Talvez seja a sua última noite, a última oportunidade de aceitar esse convite. E se você já aceitou esse convite, anuncie esse convite lá fora. Porque na igreja nós recebemos o alimento da palavra, para que a gente possa alimentar as pessoas lá fora com a palavra. Se você se sentiu alimentado com a palavra, se não houve nenhuma dispersão na sua mente, no seu coração, você está capacitado pelo Espírito Santo para anunciar essa palavra. E quem vai fazer você lembrar, diz a Bíblia, é o Espírito Santo. Jesus falou, né? E o Espírito que o Pai enviará, ele vos fará lembrar de tudo aquilo quanto vos tenho dito. Então não se preocupe com o que você vai dizer. O Espírito Santo vai fazer você lembrar. Se você foi alimentado pela palavra de Deus nessa noite. Não só aqui, mas em todo lugar que é pregado de forma clara e objetiva da palavra de Deus. Então vamos lá para o convite de Jesus Cristo. Ele é dividido em 5 partes. E a primeira parte do convite de Jesus Cristo, eu coloquei ali na projeção, pode passar, exige de todos que o recebem uma atitude. E qual é essa atitude que devemos ter acerca do convite de Jesus Cristo? Vamos lá, pode passar. Ir até Jesus. E ele fala, vinde a mim. A atitude de ir, de aceitar esse convite, de dar o passo à frente, de reconhecer que do jeito que está não está bom, é o que faz parte da nossa vida. Jesus Cristo não vai violentar o coração de ninguém, nem a mente. Ele apenas faz um convite, vinde a mim. Então pense assim, qual foi a sua atitude quando você recebeu o convite de Jesus Cristo? Talvez eu esteja falando aqui com alguém que recusou por muitas vezes o convite de Jesus Cristo.
Muitas vezes você foi convidado para estar na igreja, para poder ouvir a palavra de Deus, e você recusou. Mas no momento mais difícil da sua vida, você reconheceu, olha, eu vou aceitar, porque do jeito que está, não está bom. Você conhece alguém assim? Eu conheço. E já conheci nessa igreja pessoas que no dia do sepultamento do seu pai e da sua mãe, falou, agora eu quero voltar para Deus. Porque meu pai e minha mãe foi um testemunho para Deus, eu vivi fora da vontade de Deus, mas agora eu quero voltar para Deus, no momento de dor. Por isso que o salmista fala, foi preciso ser afligido, para que eu pudesse lembrar dos seus mandamentos. E tem um dito popular que diz que se não vem pelo amor, vem... Aí todos nós conhecemos. Não é melhor vir pelo amor do que pela dor? É sim. Então nós sabemos que o convite de Cristo é dessa forma. Venha, porque eu estou te convidando. Esse momento é um momento de aceitar o convite de Jesus Cristo. E quando alguém nos faz um convite, o convite ele passa a ser pessoal, ele é um convite formal, um convite personalizado. O que essa pessoa espera quando faz esse convite é que nós aceitemos esse convite. O convite de Cristo é um convite pessoal, individual. Ele é formal, ele é personalizado, tem o seu nome nesse convite. Não tente transferir, olha, eu estou sendo incomodado para estar na presença de Deus, mas eu vou mandar meu pai, minha mãe, meus filhos. Não, é você que Ele está convidando. É você que Ele quer transformar. Porque muitas famílias são transformadas quando o filho se converte, quando a filha se converte. Então o convite de Cristo é pessoal. Se hoje a palavra de Deus falar ao teu coração, não endureçais o vosso coração. Aceite esse convite. Ele é pessoal, ele é intransferível, ele é personalizado. Então esse é o convite de Cristo. E muitas pessoas têm aceitado hoje diversos convites, menos o de ir até Jesus Cristo. Existe hoje uma multidão de pessoas que não estão nas igrejas, estão nos bares, aproveitando esse calor da cidade aqui, bebendo uma, tomando uma, e fazendo coisas que para eles está certo. E a Bíblia diz que há caminho que para o homem parece direito, mas o final dele conduz à morte. O melhor lugar para se estar é na presença de Deus, é no centro da vontade de Deus. Você está aqui, Deus seja louvado por isso. Você está aqui para receber a palavra que transforma. Muitos não podem estar num culto presencial, como a nossa irmã Siglinde, que está com debilidade, o Cláudio cuida da mãe ali também, mas está ali presente, estão acompanhando o culto nesse momento. Muitas pessoas não podem sair de uma cama de hospital, ou da cama do seu leito de casa, para poder estar presencial. Mas se você pode estar presente no culto, venha participar do culto, vale a pena. Esse momento aqui de comunhão é muito bom. Mas você pode estar na presença de Deus em qualquer lugar onde você esteja. É o mais importante acerca desse convite. Então, o convite de Cristo, ele é pessoal. E mais uma vez, a pergunta, você já aceitou esse convite? Você já foi, você já deu o primeiro passo para ir a Jesus Cristo? E o primeiro passo é dado pela fé. Você tem que ter fé. Porque você não pode receber a Cristo se você não tiver fé. Nós sabemos que a Bíblia fala que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a única forma de ir a Jesus Cristo é pela fé. Ele fez um convite. E naquela época ele fazia convite a todas as pessoas. Tanto é que um pouco antes nós lemos ali o texto de Cafarnaum, Betsaida, que teve muitos milagres, e as pessoas viram os milagres, mas não queriam aceitar o convite. E muitas vezes Deus quer realizar milagre na nossa vida, mas nós estamos recusando o convite dele. A segunda parte do convite de Jesus Cristo, que nós colocamos ali na projeção, é destinado a um grupo de pessoas. Quem são essas pessoas? Os que estão cansados, os que estão sobrecarregados. Se você se sente cansado ou sobrecarregado, o convite é para você. O que cansava e sobrecarregava o povo nos tempos de Jesus Cristo era as pressões políticas, religiosas e sociais, a pobreza, a miséria, as doenças, as lutas diárias, enfim, as preocupações. E no nosso tempo, o que tem nos
causado cansaço e tem nos sobrecarregado? Será que nós não estamos passando por pressões nesses tempos difíceis? Pressões diversas, de diversos lugares? Pressões externas do mundo e pressões internas do nosso próprio ser também? Isso tem sobrecarregado você? Se tem se sobrecarregado, esse convite é para você. Muitas vezes nós estamos sendo sobrecarregados por problemas familiares, problemas emocionais, filhos nas drogas, vícios, brigas constantes dentro do lar, pecados que estão agarrados em nós, que parece que nunca mais vai sair, problemas financeiros, lutas, perseguições, orgulho, preconceito, seja o que for. Talvez você esteja aqui com um peso na sua mente, no seu coração, que você fala, eu não posso suportar isso mais. Nessa semana que passou, nossa irmã foi a um velório de uma pessoa que tirou a própria vida, nossa irmã Cátia. E lá ela ficou, a família estava ali inconsolável, né, irmã Cátia? Diante daquela situação. Uma pessoa com 74 anos, em função de uma enfermidade, entrou na depressão profunda e tirou a própria vida. Ele estava sobrecarregado ou não? E qual foi a atitude dele? Tentar acabar com o problema e acabou com a própria vida. E hoje a família chora a perda desse ente querido. Então, a solução para os problemas, nós encontramos na palavra, é Jesus Cristo. É aceitar o convite de Cristo. Se você está sobrecarregado, ou está assim, cansado, aceite o convite de Cristo. Ele é para você. Ele é para você. E quando você aceita esse convite, saiba que Ele vai te ajudar. Nós vamos entrar para as outras partes aqui da mensagem. Sabe o que muitas vezes tem sobrecarregado? É isso que nós acabamos de falar. Mas a Bíblia diz, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, até coloquei na projeção, diz assim, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus cuida de nós, amém? Deus cuida de nós. Nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Ele cuida de nós. E de que forma Deus cuida de nós? Nós ouvimos na mensagem de quarta-feira, Deus usa poderes visíveis e poderes invisíveis para cuidar de nós. Quais são os poderes visíveis? As pessoas que estão à nossa volta cuidam de nós. Os médicos que Deus colocou nesse mundo cuidam de nós. Eles conseguem diagnosticar problemas que nós estamos vivendo que nós nem sabemos. Quando você chega para um médico que é especialista naquela área e fala o que está sentindo, ele vai dizer, você está com isso. Mas eu não sei, está com isso. Aí ele começa a medicar exatamente o remédio certo para aquele problema. Amém? É isso que acontece. Deus cuida de nós com esses poderes invisíveis. E o poder invisível que Ele usa é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Tudo isso está na Bíblia. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Pedro falando, e Pedro foi a pessoa que nós sabemos que era uma pessoa impulsiva, né? Ansiosa, impulsiva, e quando estava com Cristo, ele era o primeiro a falar, Cristo, se é tu que está andando, manda eu vou caminhar e vou estar andando sobre as águas, eu vou ter contigo. E ele começou a afundar. Quando Cristo foi preso, ele foi o primeiro a pegar na espada e lançar e tentar defender Cristo. Pedro era impulsivo, mas depois de transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele falou essas palavras em 1 de Pedro 5, versículo 7. O que tem sobrecarregado a cada um de nós devemos aprender a colocar nas mãos de Deus. Seja algum trauma emocional, seja o medo de tomar uma decisão importante, alguma ofensa que te machucou e que não sai do seu pensamento, entregue nas mãos de Deus. Deus cura o seu coração. Cura essa ansiedade quando nós entregamos. Essa é a verdade que nós encontramos na palavra dele. Seja qual for o medo. O salmista no Salmo 34:4 diz que ele buscou o Senhor e ele livrou de todos os temores que ele tinha. Porque ele buscou o Senhor. Isso é o que nós vemos na palavra dele. Entregue a Deus tudo e nada vai te sobrecarregar.
E o principal meio de obter ajuda, nós podemos ver na palavra também, é reconhecer que estamos precisando dela. A pior coisa que nós encontramos hoje é as pessoas que precisam de ajuda, mas não reconhecem que precisam de ajuda. Estão caminhando para o fundo do poço, mas não reconhecem que precisam de ajuda. É aquele que diz, aquele ditado que diz: o pior cego é aquele que não quer ver. A pessoa está cega para aquela situação, mas não está percebendo. É necessário que ela reconheça a sua enfermidade para que ele possa receber a cura. E você vai encontrar muitas pessoas aí fora que estão nessa mesma situação. Olha só o que Cristo fala em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 17. Marcos 2, 17. Acho que eu coloquei na projeção. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Tem muitas pessoas à nossa volta que se consideram justas, que dizem que não estão enfermas, mas precisam de Jesus Cristo. Precisam ter esse encontro com Jesus Cristo. Não importa a sua graduação, a sua forma de vida, a sua condição financeira, social, cor de pele. Todos precisamos de Cristo, temos que reconhecer. E quando ele falava disso, ele falava para os fariseus que achavam que não precisavam dele. Ainda estão esperando a vinda do Messias. E tudo se comprova que Jesus Cristo já veio. Eles ainda esperam a vinda do Messias, mas ele já veio. E o interessante é que ele veio como cordeiro. E na sua segunda vida ele virá como leão. Então, se você não aceitar agora, enquanto a graça está disponível, quando chegar no momento final, na grande tribulação, será pela dor e pela morte. Então, nós temos que aceitar esse convite. E esse convite é para todos que estão cansados. Muitas pessoas não reconhecem que precisam de ajuda. E esse convite é para aqueles que reconhecem que precisam de ajuda. O dia que você reconheceu isso, você tomou a melhor e principal decisão da sua vida. Eu reconheci que precisava de ajuda quando eu tinha 23 anos. Estava nessa igreja, ainda não conheço outra igreja. E naquele momento que eu estava, nesse período de 23 anos, foi no momento que nós nos casamos, e era um momento muito difícil na parte financeira. E eu trabalhava, e o trabalho não dava para pagar as contas. Então foi um momento muito difícil, os filhos começaram a nascer e a gente preocupado e, era muito difícil. Aí quando recebi o convite para estar aqui, para receber a palavra, isso foi em abril de 85, a partir daquele momento que eu tomei a decisão, eu comecei a entregar tudo nas mãos de Deus. Minha vida mudou. Não significa que nunca tivemos problemas, mas a partir dos problemas que eu tive, eu comecei a entregar nas mãos de Deus. Testemunho pessoal. Antes de me converter, eu tive 2 ataques epiléticos, de disritmia cerebral. De tão preocupado que eu estava com relação à questão financeira. Eu trabalhava e ficava preocupado, o que vai ser do nosso amanhã? Aí foi no médico, ele falou: você está muito ansioso, muito ansioso. Eu pesava 64 quilos naquela época. Aí teve um dia que eu passei a 80, em um mês, aí eu falei: estou engordando. Não, você está com um problema de hérnia, você está inchado. Não era saúde, era inchaço de preocupação. E assim, irmãos, 85 foi o dia da minha mudança de vida. Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então as coisas se passaram, mas os problemas não terminaram, eles continuaram e continuam ainda. Mas a diferença é que quando nós estamos em Cristo, quando nós aceitamos esse convite de Cristo, quando a gente começa a olhar para os problemas de uma outra perspectiva. Por que será que as pessoas entram em depressão e tiram a própria vida? Que não conseguem entender que a Bíblia fala dos problemas. Cristo falou que para aqueles que vêm a Ele, mesmo estando com Ele, vai ter problemas de tribulação. João 16:33, o que ele disse? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos passar por aflições, mas Ele venceu o mundo.
E João 14, 27, ele diz: eu deixo a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, não te atemorize. Tudo isso ele diz na sua palavra. Mas continuando aqui dentro dessa mensagem, o segundo ponto, nós devemos aceitar esse convite de Jesus Cristo, devemos ir até Ele, devemos reconhecer que estamos cansados, mas a terceira parte do convite de Jesus Cristo, pode passar, contempla duas ordens. Quais são as duas ordens que esse convite contempla? Pode passar, irmãos. Tomar sobre nós o seu jugo e aprender dele, que é manso e humilde de coração. Tomar sobre nós o jugo de Cristo, nesse texto, é o mesmo que Jesus Cristo dizer: sejam meus seguidores, não ando carregando o fardo que vocês têm. Tome sobre vocês o meu jugo. Deixa que eu vou carregar isso para vocês. Quando o povo de Deus era perseguido, um autor de 13 cartas no Novo Testamento, que perseguia os cristãos, quem era mesmo? O apóstolo Paulo. E o que Cristo falou para Paulo antes? Ele falou: Saulo, Saulo, por que o quê? Por que me persegues? Então, quando o povo estava sendo perseguido, estava perseguindo a Cristo. Então saiba você que quando você é perseguido no trabalho, na escola, no comércio, até mesmo dentro da igreja, quem está perseguindo, quem está sendo perseguido é Cristo. E aquela perseguição custou para Paulo 3 dias de cegueira física. É isso que diz o contexto? Ele ficou cego por 3 dias. Mas quando ele percebeu que era Cristo, ele orou nesses 3 dias. Cego fisicamente, mas não espiritualmente. Tem muitas pessoas hoje que estão cegas espiritualmente e não conseguem perceber que perseguindo os cristãos, estão perseguindo a Cristo. Então, quando ele fala sobre isso, tome sobre vós o meu jugo. Se alguém quer ser meu seguidor, diz lá em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Então, renunciar o que nós devemos renunciar? Negar o quê? Negar o pecado, negar o medo, negar tudo aquilo que nos atrapalha de seguir a Cristo. Negue esse conceito, esse preconceito, essas suas atitudes para poder seguir a Cristo. Esse é o alimento da palavra, irmãos. Em Hebreus capítulo 12, se você quiser abrir a sua Bíblia, em Hebreus 12, versículo 1 e 2, nós lemos: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ou seja, nós temos que livrar de tudo aquilo que nos atrapalha para poder seguir a Cristo. Tomar sobre nós o jugo de Cristo é tirar o jugo que está sobre os nossos ombros e colocar sobre Jesus Cristo. A coisa mais difícil para uma pessoa é a renúncia. Não é renunciar o seu caráter, a sua estima, é renunciar aquilo que te atrapalha de seguir a Cristo. Você é uma pessoa valorosa para Deus, amém? Você é uma pessoa valiosa para Deus. Cristo morreu por cada um de nós, pelos nossos pecados, pelo mundo inteiro. Mas Ele só dá esse convite para aquelas pessoas que reconhecem isso. Por isso que Ele falou antes: eu não vim para os justos, eu vim para aqueles que reconhecem que estão doentes, que precisam de cura. Não podemos carregar, dentro desse ponto da mensagem, não podemos carregar 2 jugos. Devemos renunciar um e tomar sobre os nossos ombros o outro. E qual é o jugo que nós devemos carregar?
Conforme a mensagem, o jugo de Cristo. E quando Jesus disse ali nesse mesmo texto, aprendei de mim, é mesmo que ele estivesse dizendo, aprendam comigo. Esse é o mesmo que Paulo disse, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitemos as suas atitudes, o seu sentimento, conforme nós lemos hoje pela manhã em Filipenses 2,5. Tende de vós o mesmo sentimento qual habitou em Jesus Cristo. Devemos imitar as suas ações, o seu sentimento também. Quer ser um servo de verdade, quer ser um líder, seja servo. Quer vencer um grande desafio, use a palavra de Deus. Jesus Cristo venceu o grande desafio na tentação no deserto, usando apenas a palavra de Deus. Quer vencer uma afronta, uma perseguição? Entregue diante de Deus. Então Deus vai nos desafiar nessa mensagem. Tenha certeza. Toda vez que nós pregamos, ouvimos uma palavra e fala, isso é para mim, logo na sequência a gente é provado. Hoje pela manhã nós ouvimos uma mensagem sobre o desafio. Quero ser como tu, quero ser como tu. Ao sair daqui eu encontrei uma situação que eu falei, olha, viu, a mensagem está confirmando. Eu tenho que fazer como Cristo fez. E agir como Ele agiu. Então o convite de Cristo, a quarta parte do convite de Jesus Cristo, nós encontraremos descanso para as nossas almas. Existe ali uma promessa. E essa promessa é uma promessa de descanso para a nossa alma. Amém? Você sente que tem a alma descansada? Ou a sua alma está cansada? E aí? Alma cansada é para aqueles que estão sem Cristo. O cristão que fala que está com a sua alma cansada porque ele não entendeu o convite de Cristo. Ele fala, vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Só em Cristo nós encontramos descanso para a nossa alma. Se você quer ter descanso, busque entregar a sua vida a Cristo. Busque aceitar esse convite de Cristo. Essa inquietação é uma grande característica do mundo atual. O mundo anda inquieto. O mundo parece que as 24 horas têm sido pouca para nós vivermos o nosso dia a dia. É muita inquietação, muita ansiedade, muito medo, muita preocupação. Mas quando buscamos a Cristo, Ele nos dá essa verdade acerca da palavra dEle. Nós encontraremos descanso para as nossas almas, conforme diz o texto. Estamos com pressa, mas não sabemos onde estamos indo. E a Bíblia fala que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então essa nossa agitação, irmãos, tem nos cansado muito mais. Porque quanto mais nós deixamos de estar aceitando esse convite de Jesus Cristo, mais nós nos mantemos cansados. Mais nós nos mantemos ansiosos, preocupados. Como você está nessa noite? Lembra das partes do convite de Cristo? A primeira parte ele convida para você ir até Ele. Amém? Ele fala, vinde a mim. Primeira parte é tomar atitude. A segunda parte envolve um grupo de pessoas, aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E a terceira parte é aprender dele, que é manso e humilde. E a quarta parte, que diz aqui no convite de Cristo, é que nós encontraremos descanso para as nossas almas. E a pior coisa que existe na nossa vida é você buscar ajuda e descobrir que ao invés de alívio naquela ajuda que você buscou, você encontra mais problemas, mais preocupações. Você está cansado ou cansada, aí busca um psicólogo, busca uma pessoa que não tem aquela experiência, aquela bagagem, aquela orientação de Deus, a pessoa coloca muito mais problemas da sua mente do que solução. Temos muitas situações que têm nos sobrecarregado, que não nos dá descanso. Alguns conselhos que não vêm da palavra de Deus. Eu sempre tenho falado aqui, se você está com problema, seja qual área for, e você buscar um conselho de alguém que diz conhecer a palavra de Deus, ele tem que abrir a Bíblia em algum momento. Ele tem que falar de um texto bíblico em algum momento, para poder falar, a Bíblia fala isso sobre esse assunto. Pense assim,
Se você buscar um conselho de alguém que não tem a Bíblia, ele vai te dar outro tipo de conselho que não é de Deus. No relacionamento conjugal é muito comum você ouvir: vai buscar a sua felicidade. Não está bom com ele, vai ser feliz com outro, com outra. Não é isso que a Bíblia orienta. Busquem juntos a Deus. Busquem juntos olhar para Cristo. E juntos vocês vão poder consertar essa situação desgastante que está acontecendo com vocês. Então nós temos essa verdade. Encontraremos descanso para a nossa alma. O convite de Cristo nos concede essa promessa. O salmista, no Salmo 42, 1 e 2, diz: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Então, se a alma está sedenta, está cansada, precisando desse alívio, só podemos encontrar em Deus, em Cristo. Em Cristo. Essa é a verdade da palavra de Deus. A última parte do convite de Cristo, a quinta parte que nós vamos ver aqui, o convite de Cristo, de Jesus, nos oferece duas garantias. E quais são as duas garantias? Ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que ele está querendo dizer com isso? Ele quer dizer que os deveres que ele exige de nós são fáceis de cumprir. O que ele está querendo dizer também é que o fardo que ele coloca sobre nós, nós podemos suportar. Alguém já viu aqui uma imagem de um jugo? Alguém sabe? Alguém não sabe o que é jugo? Alguém não sabe? Levante a mão, não sei. Tem uns ali que não sabem. Vamos ver a imagem do que é um jugo. Pode colocar ali, clica lá para nós. Está lá. Esse é um jugo. Meu sogro, não é a imagem do meu sogro não, mas ele trabalhava no arado e usava esse tipo de jugo. Nos bois que ele tinha lá. Ele tinha uma junta de boi muito forte, né? E os bois têm que ter forte para poder aguentar esse jugo. Ele é feito de madeira e é colocado no terra. É pesado isso ou não? É pesado. E a Bíblia fala: não colocais em jugo desigual, né? Ele não vai colocar ali um boi e um cavalo junto, né? Ou seja, tem que ser juntos os dois animais, mesmo espécie, para poder puxar aquele jugo. Se nós formos olhar aqui para o jugo que os fariseus estavam colocando sobre a mente e o coração do povo daquela época, era um jugo muito pesado. Olha o que Cristo falava acerca do jugo, lá em Mateus capítulo 23, que os fariseus colocavam sobre o povo de Deus, sobre todo o povo, na verdade, né? Porque enquanto o povo não aceitava Cristo como Salvador, era apenas criatura de Deus, passava a ser filho a partir do momento que recebia Cristo como Salvador. E olha só o que ele dizia aqui, em Mateus capítulo 23, versículos 1 a 4. Mateus 23, 1 a 4, ele diz: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. E aqui continua falando: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-lo. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Aqui tem dentro desse contexto que fala acerca dos fariseus. Eles exigiam demais do povo, mas eles não moviam nem com um dedo. Era um jugo pesado que eles colocavam sobre o povo. E sabe um dos jugos que eles colocavam sobre o povo? Foi transformar os 10 mandamentos de Deus em 613 mandamentos. 10 já é fácil de cumprir ou não? Ninguém consegue cumprir 10 mandamentos. E agora 613?
A Torá, até tem uma ali no gabinete, diz, de acordo com o judaísmo, existem na Torá, os 5 livros de Moisés, 613 mandamentos. De acordo com a tradição, esses 613 mandamentos estão divididos em mandamentos positivos, no sentido de realizar determinadas ações do tipo faça, obrigações e mandamentos negativos, na qual se deve abster de certas ações do tipo não faça, ou proibições. Então, eles estão divididos da seguinte forma, eu anotei aqui, existem 365 mandamentos negativos para cada dia do ano, 365. É como se estivessem dizendo à pessoa, não cometa uma transgressão hoje. E existem também 248 mandamentos positivos, relacionados ao número de ossos ou órgãos importantes no corpo humano. É como que cada membro dissesse à pessoa, cumpra um preceito comigo. Então eles descobriram na Torá, esses 613 mandamentos que o povo deve cumprir. 10 já não é fácil. Imagine 613. Imagine viver sobre esse regime. Seria fácil ou não? É difícil. Por isso que Cristo veio para falar para o povo, olha, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Depois ele fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, o que eu exijo de vocês é fácil de cumprir. E a pergunta que eu faço nessa noite, como você está? Você está andando sobrecarregado? O que tem sobrecarregado a sua mente, o seu ser, a sua vida? Eu falei há pouco no início da mensagem, pode ser um vício, pode ser uma situação na família, pode ser uma situação financeira, todos nós sabemos o que nos sobrecarrega. A Bíblia fala, entregue isso diante dele. Até coloquei uma outra imagem aqui, que fala sobre um dos pais da igreja, pode passar. O jugo de Jesus Cristo, segundo Agostinho, é como se fosse uma pena de ave. Ele não nos derruba no chão, mas nos torna capazes de alçar voo até os céus. Olha só, é um jugo suave, fardo leve. Irmãos, essa é a mensagem que Cristo nos dá nessa noite. E a pergunta que eu repito mais uma vez, você já aceitou esse convite? O convite de Jesus é simples, vinde a mim. Devemos buscar somente a Jesus. Somente Ele dá o alívio e descanso verdadeiro que precisamos. Devemos imitar as atitudes de Jesus Cristo. Devemos reconhecer que o que Ele exige de nós é fácil de cumprir. Ele exige que apenas olhamos para a palavra dEle. O manual de Deus para o ser humano é a Bíblia Sagrada. Tudo que nós quisermos saber acerca de como nos relacionar com o Pai, está na Bíblia. Como nos relacionar uns com os outros, está na Bíblia. Devemos aplicar isso conforme a Bíblia. O problema muitas vezes é que estamos cansados e sobrecarregados e preocupados demais com as coisas desta terra e nos esquecemos de olhar para as coisas lá do céu. São tantas regras e normas que criamos que ao invés de nos deixar mais aliviado, acaba deixando mais sobrecarregado. Entregue a sua vida a Jesus. E até que Ele venha, nós devemos ter 2 atitudes. Aceitar esse convite e anunciar esse convite. Amém? Você está disposto?